Good evening. Todas. Muito obrigada pela presença. Estou super feliz de estar aqui. E estou muito feliz por estar aqui com a Maryse Alberti, que generosamente aceitou esse convite para vir aqui na Semana ABC falar conosco. Então, sem muitas delongas, bom, vamos conversar com a Maryse, que é uma diretora de fotografia francesa, mora em Nova York há muitos anos e fez muitos filmes, tanto documentários como ficção. Ela trabalhou com diretores como Todd Solondz, Todd Haynes, Richard Linklater, Darren Aronofsky, M. Night Shyamalan, Ryan Coogler, Ron Howard, Denzel Washington. Então, com vocês, Maryse, muito obrigada. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho do seu começo, como você começou a trabalhar com filmes. Primeiro, eu gostaria de agradecer todos aqui para estar aqui, nos escutando, assistindo. Muito obrigado, Fernanda, e todos que me convidaram aqui. Eu viajei pelo mundo inteiro, na América do Sul, e, enfim, eu nunca estive no Brasil, então, quando veio o convite, eu tive que vir. Então, muito obrigada. Eu vou tentar ser rápida com a minha história, né? Eu nasci na França, eu fui para os Estados Unidos, eu fui conhecer o Jimi Hendrix, mas ele já tinha falecido. Eu trabalhava com televisão, eu nunca tinha visto filme. Eu vim trabalhar como uma au pair, trabalhando como ajudante numa casa. E daí eu comecei a trabalhar com câmeras. Eu adorava tirar fotos. Eu voltei, eu ganhei uma Nikon. Meus amigos trabalhavam em teatro, com rock and roll. Eu fui garçonete para ganhar dinheiro e um dia um amigo me pediu se eu queria trabalhar como tio num filme. Eles precisavam dos tios, eles estavam pagando 50, 75 dólares, mas é um filme ótimo. Então, a minha primeira passo aqui foi um filme pornográfico, né? E isso foi no início dos anos 80. Eles ainda rodavam em película de 35 milímetros. Aí eu tirei muitas fotos, muitos estilos. E depois disso, mas no filme, durante as filmagens, foi aí que eu aprendi muitas coisas. Eu conheci muito pessoal da Columbia, da Universidade de Nova York, eu conheci o cameraman. Eu menti, eu disse claro. Aí eu me tornei assistente do cameraman, né? Eu aprendi a trocar a película, e aí ele era muito bom, então tinha bons trabalhos, e eu comecei a viajar o mundo com ele. Ele foi muito generoso, ele me ajudava a conseguir trabalhos, e eu trabalhava como assistente dele. Aí eu conheci uma mulher, Stephanie Black, há mais de 30 anos, que até hoje é minha grande amiga, e ela estava rodando um filme sobre trabalhadores de fazenda na Jamaica. Eles eram quase que escravos em Miami. Começamos a rodar esse filme. Eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. Levou 2 filmes para fazer esse filme rodar. E foi uma aventura. Um dia, tivemos um pessoal que veio conosco. Era ela e eu, sem nenhuma permissão, né? E o filme foi para o Sundance e ganhou ganhou o prêmio de melhor documentário, melhor cinematografia, direção de arte. Então aí eu me tornei uma diretora de arte. E
wisdom. I don't know Minha if primeira you palavra student de of filmmaker, sabedoria when you aqui, se você start, está estudando shoot cinema, quando to você learn, começa but then começa a aprender, you né? pick Você a começa winner. It's not a always easy, but pick a winner aprender, because you mas você could do tem a que great escolher um job vencedor. on a movie that É nobody muito bom. sees. Você pode fazer It's um going to grande take you a trabalho while num to do a filme que good ninguém job vai ver, on a né? good. E você pode fazer um bom trabalho que todos verem, né? Aí sim você está. Assim você consegue, né? Eu me tornei diretora diretora de. Eu rodei muitos documentores, né? Eu fiz um filme chamado Armstrong Line sobre o Lance Armstrong, a última Tour de France, né? Das bicicletas. Isso foi a volta dele. Nós começamos a fazer um filme sobre a volta dele. E começamos. Não, teve ele foi acusado de doping, ele acabou confessando que ele tomou as drogas, né? Então eu escolhi esses dois filmes como documentários. O primeiro, eu acho que é bom, eu não sei o estado das imagens agora do filme, né? Mas ambos são cinema verité, né? Verdadeiro cinema. Mas são duas pessoas apenas. Nós estávamos aprendendo, arriscamos demais. Eu jamais faria esse filme de novo, pois eu era jovem e muito louca. E o Armstrong é um filme, nós tínhamos dinheiro, tínhamos acesso total dentro do Tour de France, né? 3 equipes, né? Um pessoal de moto que filmavam, outro que eles me ajudavam a me levantar, né? Eu tentava sempre levantar as pessoas e ele era encarregado de fazer aquelas planos, e eu estava fazendo tudo isso dentro do túnel, mas toda noite nós íamos para o quarto do Lance, tínhamos acesso a ele. E eu também tinha pequenas câmeras, eu tinha permissão de colocar pequenas câmeras na bicicleta e dentro do carro também, o carro de apoio do Lance Armstrong. Então, tudo foi muito, tecnicamente, muito simples. O Lance era tudo muito complicado, né? Como diretora de fotografia, você tinha que gerir toda a equipe, nem todos os planos são iguais. Você tem que entender as técnicas dessas ferramentas diferentes, né? Então, era um cinema, era tudo, é uma abordagem bem diferentes. Então, aqui, let's see then clip 1 and 2. I want to build a home. I want to build a house back home in Jamaica. And it's a struggle to do it back home. So I had to fight as hard as I can. Although it's not what I want, I got to proceed with it. Yeah, yeah. I'm a done. You know who is done of money from the done. Lonely one, no, a done. You know who is done of money from the done. I'm done. I know is like the honor, honor. I'm done. I know is like the honor, honor. I'm done. I know is like the honor, honor. Hey.
November 7th. My dear Patricia, good day to you and all the rest of the family, and I hope everything is fine with you. We work for 2 weeks now, but the money is very low. They tell us it's always like that in the beginning. They say not much sugar in the cane. I never heard of this, but maybe later on the price will increase. The cold in the morning is very rough up here. We have to wear about 3 shirts to work and pants and gloves. The boss man is fine, and I and them get along well sometimes. The companies here are really big. Even the cane rows are longer, like from Miss Lou's shop to our house. Imagine that. I never saw so much cane before in my life. So take care and kiss yourself till I hear from you. Make sure Kenneth don't let me plot go to bush. Vincent. But this is a whole different company. This is Osceola Cigar Mill. They're real strict. You know, you have to have real good written permission with you because they have a standing order for us to arrest anybody that comes on the property. And they're real strict about it. I'm just a supervisor here, but I can't allow no one inside here. They post notices in every barrack stating the rules and regulations, which they didn't tell us back home. They instruct us that we can't leave the camp for more than 24 hours, nor go anywhere farther than 30 miles distant. The camps meet all of the standards of the United States Department of Labor and the island states. The food that is prepared in the camps is food that the workers want to eat. We even bring over cooks from the islands to prepare the food in a manner that they like. It's a diet that you and I would not eat because we would gain a tremendous amount of weight, but we don't exercise and work as hard as the labor does either. We're proud of our labor program. It's a good program. It's a program that has benefits for the workers. It's a program that's been around for a long time. It's withstood examination after examination after examination. What? Going good. Come on, we accelerate bit by bit. Come on. In the first stage, a short time trial, Lance wanted to make a statement. In the past, he had always dominated time trials. An impressive performance here would show everyone he was back. He doesn't look good to me. Come on, Lance. Come on. Pick it up. Come on. Go. 1 kilometer. Yes, I'm in the race now. I'm in the race. Call me back. Look at his face. Lance Armstrong, 7-time the winner of the Tour de France. He's headed for the big time. Lance's time put him in first place by 30 seconds, but with all the best riders still to come. Cancellara pushes on for the finish. He's looking to beat the time of Bradley Wiggins of 19:51. He is sprinting for the line, and the best time. One by one, the best riders in the world, including his Astana teammate Alberto Contador, beat his time. A great ride by Alberto Contador, who won the Tour in 2007. Contador is second. Is he now the leader of Astana? He certainly laid claim to that. Well, that's a great ride by this. Lance finished the first stage in 10th place, 40 seconds behind the leader, and 22 seconds behind his teammate, Alberto Contador. From the start, I watched Lance's comeback hopes collide with a ferocious rider who bore an eerie resemblance to Armstrong 10 years earlier. These guys never talk to each other. They came out of the bus. I never once saw them look at each other, make eye contact. They would walk right past each other. It was the weirdest thing. The honest truth is that there's a little tension.
at the dinner table. Well, each team in a tour has 9 riders. Usually just one, the team leader, is riding for the yellow jersey. On Astana, Armstrong and Contador were dueling for the right to lead. The other cyclists were known as domestiques, French for servants. Bloody has no arm warmers. Oh, this, okay. Who else? Anybody else? This? So these are very different examples of documentaries. What attracts you when you make a document? A falta de controle, entre aspas, como diretora de fotografia, te estimula? Nós viajamos o mundo, eu viajo o mundo, né? Eu passei tempo com o Dalai Lama, eu conheci o rei da Espanha, eu dormi nas minas da Bolívia. A câmera documentária de documentários te dá acesso que você, como turista, não teria. Eu não faço mais documentários, eu não sinto falta disso, mas eu sinto falta da aventura. Mas também documentários ensinam você, como ser humano, ser mais humilde. Eu já vi muitas pessoas muito pobres levando vidas muito miseráveis, muito duras. E como diretora de fotografia, eu volto para o hotel, eu volto para o meu carro, né? Ele ensina você a ser mais humilde e apreciar quão privilegiado nós somos. E como diretora de fotografia, eu acho que o Bob Richardson, o Dickens, que são os meus prediletos, né? Eles mudaram o modo, né? E eles todos eram de documentários. Você aprende, né? Eu já filmei revoluções na Nicarágua, na União Soviética. Você aprende rapidamente o melhor lugar para ficar a câmera. Você aprende nisso. Você aprende o movimento da câmera. Você aprende como cobrir uma cena. Às vezes, com um movimento só, às vezes você tem que cortar, mesmo que no cinema. Você aprende a iluminar. O lance, não havia nenhuma luz com que trabalhar. Eu fiz um filme chamado Crumb, sobre o Robert Crumb. E aí você leva isso para o longa. E aí, com longa, eu posso ter 15, 18 casas diferentes, né? Mas não tem nada a ver com controle. O que aconteceu em algum momento, a câmera mudou. Não era mais isso, né? Por exemplo, a Vericam, eu posso fundir isso no fundo, eu posso sentar e desaparecer. Eu sou pequena, a câmera é pequena, né? Depois os vídeos, as Canons 6300, ou você usa um monitor. Quando você começa a rodar, você tem esse dispositivo meio que quase que medieval. Aí meu filho ia para a faculdade, aí eu havia feito alguns longas, e aí documentários.
já não era mais um desafio para mim em termos de filmagem. E os filmes, os longas eram... Eu já tinha rodado alguns filmes. Aí eu fui rodar, né, o Velvet Goldmine. Eu queria ter um filme como esse para rodar agora, com a experiência que eu tenho hoje. Mas foi uma experiência em tanto rodar esse filme. Então agora vamos ver o Velvet Goldmine. I want to be a pop idol. Childhood, adults always say, is the happiest time in life. Você não precisa agradecer. Mine, então você caiu para fazer Velvet. Como é que foi o seu approach? Quer dizer, você recebeu o roteiro e como você chegou a esse conceito visual, né? Como você trabalha geralmente, aliás, quando você recebe um roteiro? O que te atrai primeiro? Bom, Grant Lock, você precisa ir atrás do que você quer. Então, eu comecei a coletar muitos gels, porque você não tinha muita luz ali para mudar as cores. Então, eu encontrei uma mulher que era diretora de iluminação em concertos. Então, eu mostrei algumas cenas de rock and roll, pensei sobre as cores, quais eram as luzes que eram usadas naquela época, naquele momento. E eu decidi pela cor azul, como vocês viram, por todo o filme. A cor azul é a ideia da criatividade, porque, bom, sei lá, às vezes você tem essas ideias. E para se inspirar, bom, você se inspira pela vida, sempre olhando por aquela luz, aquela cor, aquele cenário. Então, eu ajusto isso tudo com as coisas, por exemplo, que foram filmadas num espelho com água. A imagem era aquela reflexão da água no espelho. Então, são coisas que eu penso, coisas pequenas, coisas que você tem no filme clássico e você tenta achar alguma outra coisa. Então, aquela ideia que veio, por exemplo, quando você olha para o todo e você vê a reflexão, que é uma coisa difícil de você montar. O Griffith é uma das melhores pessoas e com
espelhos e, enfim, você recebe o roteiro, você lê, você dedica para aquela história e é esse o meu processo. Eu fico fazendo anotações no script e eu gosto de assistir ou ler coisas que têm algo relacionado à história. Muitas vezes eu vou a uma livraria e fico olhando para livros de fotografia que não tem nada a ver com a história. É só até eu encontrar uma imagem. Então, eu me coloco na posição de sugar essas imagens. E eu sempre vejo, eu olho como se você está num nevoeiro. Você lê o script e é um nevoeiro, né? E à medida que você vai pesquisando, esse nevoeiro vai se dissipando. E aí você fala com... ele te traz o local... Você fala com o diretor, enfim. Você no início, você está num nevoeiro, você não enxerga, você está procurando o seu caminho. E eu acho isso muito empolgante. Você precisa você quer que as coisas estejam prontas quando começar. Muitas vezes, a luz é planejada de uma certa forma, caindo num canto, e... A luz mostra também todas aquelas sombras e que o diretor diz assim, bom, ok. E aí, com os maquinistas, nós mudamos o plano e começamos a abrir, que seria um acidente. Então, tá no script, você tá naquele nevoeiro tudo que já estava tudo limpo. Então, é uma forma diferente de você abordar um script ou de trabalhar com o diretor. Os diretores são diferentes e o seu trabalho é se adaptar e atender o diretor. Eu já trabalhei com Jean-Claude Pandan e eles fazem algumas roteiros e elaboram. Howard, por exemplo, ele viram assim o script, começam a escrever, mas a gente ensaia, a gente conversa, a gente gasta o maior tempo possível com o diretor para nos tornarmos uma equipe, porque filmes são vulcões, né? Sempre problemas surgindo, então você precisa ser uma equipe com o diretor. Eu não estou dizendo se tornar um amigo, não, mas conhecer o script, trabalharem juntos, e eu sempre tive sorte, porque de várias formas isso sempre aconteceu. E, na verdade, a gente até falou sobre isso, que já tem um prenúncio do plano sequência, extended shot, eu não sei se ela sabe traduzir isso, seguindo o ator pelas costas. Oh, yeah. Okay. Que a gente vê em vários dos seus filmes, né? I want to ask you, how many people understand me, or quantas pessoas entendem o inglês aqui? Ok. Muito bem. A ideia desse plano, como o diretor, bom, a referência que eu recebi dele foi do cinematógrafo belga, que ele tem esses planos longos, ele segue as pessoas, e é isso que ele queria. Eu quero que você siga a fila por trás. E nós decidimos isso. Nós filmamos em 60 mil, 24, 25, 24 aqui é bom, e aqui já começa a ficar distorcido, então você tem que tomar cuidado.
muitas vezes você conversa com o diretor e você tem essas ideias, não, nós vamos fazer só numa tomada, enfim. E aí, no dia, ele diz assim, vamos mudar um pouquinho, talvez não, vamos mudar as lentes, enfim. Então, se você tiver uma ideia, fique com ela e bata o pé, porque essa é a sua ideia e é isso tudo que você tem. Mas, às vezes, é isso que vai tornar o filme especial. No filme O Lutador, eu acho que Isaac Wester é o ator e nós mantivemos aquilo que queríamos. Então, eu gosto muito de fazer essa tomada única e em cada filme que eu faço, eu prefiro fazer em um plano. Eu gosto disso. E muitos atores também são um desafio. Então, no caso do The Wrestler, o lutador, não foi tão difícil assim. Bom, vocês viram o The Wrestler, que ele estava com a mão muito, parece uma steady camera, não é, é uma câmera de mão. Sorry. Go ahead. Eu gosto muito da fotografia desse filme, mas eu queria entender um pouco, vocês conceberam o filme inteiro em planos sequências? Ele já foi concebido assim? Ou isso veio depois dos ensaios com o Mickey? The rehearsals. Essa foi a ideia desse filme, foi desde o início não cortar muito. Sim, esse foi o conceito, sem dúvida. E depois, o outro comentário que você fez? No outro clipe, que é o Creed, foi inspirado em Wrestler. O Creed é Nascido para Lutar. Foi baseado num filme francês, The Prophet. Então, essas foram as duas ideias para o Creed, Nascido para Lutar. E também a ideia de fazer coisas num único plano. Nós fizemos um filme de boxe, né? Mas também onde você tinha muitas lutas de boxe e foi um dos primeiros. Eu gostaria de ver esse desafio, porque era um mundo que eu não conhecia. Então,
como eu fiz com o The Wrestler, eu fiz pesquisa. Então, eu estudei boxing, fui ler, aprender. Então, eu também assisti as lutas, não só pela câmera, mas pela iluminação, como o Spike faz isso, porque todos esses filmes são muito de realidade. Você precisa entrar no mundo da história que você está contando o máximo possível. Você não tem nem consciência disso, mas você absorve as coisas. Então, você não precisa só ler e escrever, não. Você tem que ir para o mundo que você vai querer filmar. Então, com o Creed, Nascido para Lutar, eu escolhi alguns clipes, porque um é da luta e a coreografia da luta. Então, eu comecei a estudar. Primeiro, eu fiz muito estudo. Nós trabalhamos com um coordenador de boxe, com boxeadores. E o pessoal dizia assim, nossa, essa mulher branca aqui, o que ela está fazendo? Mas esses caras eram fantásticos e eles eram grandes colaboradores, sempre querendo ajudar. Então, foi feita uma coreografia que funciona para o mundo do boxe, é claro, mas também que funcionasse para a câmera. E Mike Jordan, que treinou muito, mas a gente queria boxeadores reais, porque o grande desafio foi fazer o boxeador ter consciência da câmera. Então, a reação deles era sempre se afastar da câmera. Eu queria não venha em direção da câmera. Então, tivemos tempo para ensaios. Nós tínhamos um ringue no estúdio da produção e eu fazia muito daquele monólogo, né? Você tem que aprender um monólogo do movimento e o operador de câmeras, ok, também vai aprender o monólogo da câmera. E fizemos isso para a luta, fizemos 12 tomadas. E eu acho que a 10ª foi a melhor, não só pelo boxe, né, pela luta em si, mas sim. Você tem que sempre pensar, ensaiar, e você tem que não se incomodar de fazer 10, 12, 13 tomadas. Então, acho que esse daí é o mais longo que nós vamos ver. Passa, então, o clipe 5, por favor. Creed. Então, de novo, aqui em Creed, você tem várias cenas super long shots, extended shots, super bem coreografados, né? Quer dizer, nas cenas de boxe, o que a gente veria normalmente seriam uma edição super picotada, né? Que é um caminho mais fácil para conseguir um ritmo e dar atenção. Mas aqui vocês optaram pelo caminho oposto, que justamente os planos longos e planos sequências. Você podia comentar um pouco mais sobre as dificuldades técnicas que você enfrentou, iluminar, etc. Well, I mean, technical difficulty, I think, As dificuldades técnicas, por exemplo, foi encontrar a coreografia, trabalhar com pessoas distantes. E o que foi fácil foi a iluminação do ringue que estava em cima. Então, eu trouxe
uma pessoa cuja função era exatamente iluminar sabe, boxes, lutas de boxes. Então, tinham ângulos diferentes e você tinha que ter a luz no ângulo, mesmo que você não criava sombras na câmera. Era importante ter um especialista, porque isso eu não sei. Então, você tem que conseguir toda a ajuda que você pode ter, né? Possa ter para conseguir aquilo, o plano que você quer. Levou muito tempo para entender esse plano. Eu não sei, a última luta no filme está cheio de cortes, né? Está cheio de gruas. Agora, quando o Ian me perguntou sobre este plano, os produtores estavam dizendo, você deveria cortar aqui lá. E se você rodar com o público, né? Se você mostrar ao público, eles vão querer usar. Você tinha uma ideia, você insiste com a ideia e funciona. Eles falavam sobre isso, né? E este foi o seu segundo... Esse foi o seu segundo filme com um lutador, né? Um personagem de luta. Antes, eu acho que uma mulher diretora de fotografia não seria a primeira escolha, ou seja, não seria a escolha mais óbvia para um diretor, né? E, no entanto, esse foi o seu segundo filme num tema que seria considerado masculino, né? Como mulher diretora de fotografia, quais foram as suas dificuldades, assim, né? As mulheres diretoras de fotografia, quando é que vamos parar de falar isso? Eu tive sorte. O diretor viu meu trabalho, o meu documentário, meu trabalho de ficção, e ele confiou em mim nesse filme. Nós, mulheres, podemos fazer qualquer coisa, podemos filmar histórias de amor e de luta também. Então, acho que os tempos mudaram, né? Sim. Na época foi realmente confiar mesmo, né? Mas hoje as coisas mudaram muito. Ainda está na mente das pessoas. Eu me lembro de um dos primeiros filmes que eu rodei, há mais ou menos 20 anos atrás, né? Um produtor me perguntou, mas será que você consegue lidar com aquelas luzes altas? E eu estava tentando entender, eu queria conseguir o trabalho, né? Eu não acreditava que ele estava me perguntando isso. Como é que eu ia responder isso? E olha, eu não lido com luzes, né, com a iluminação. Eu não carrego as luzes, né? Eu tenho uns homens fortes e eu falo onde eu quero a iluminação, né? E todos riram na sala. Mas esse tipo de coisa... nós temos mulheres diretoras de fotografia na sala. Não tem mais isso. Eu acho que eu trabalho com todos, né? Com homens brancos, com equipe e com todos, né? Há mais mulheres, ainda maquinistas e eletricistas, ainda é difícil encontrar mulheres aqui. As coisas estão acontecendo, mas aqui ainda é complicado. Mas hoje eu acredito que é um ótimo momento de ser mulher, né? Eu estava numa festa com Aronofsky, com Darren Aronofsky, eu falei, se você for mulher, ou negra, ou for gay, ou homem, você um homem, é tudo maravilhoso. É um bom momento para ser mulher. Acho que as coisas ficaram mais na moda, né? As pessoas querem contratar mais mulheres porque é politicamente correta, então usa o tempo. Uma pessoa como Ron Howard, há 10 anos, 8 anos, será que ele iria me contratar? Acho que não. Mas, ele pegou, eu acho que podemos contratar a mulher, isso é muito bom. Ele gostou do meu trabalho, que eu vinha desse mundo de documentários, e aí... Agora, de vez em quando, com mulheres, vamos encontrar aquele homem raro, né?
que é um pouco machista, né? E eu ia perguntar, será que ele queria falar assim comigo se eu fosse um homem? Talvez não, mas você aguenta. E se for exagerado, é bom, ele disse, para com isso. Houve um momento que nós, como as mulheres, tínhamos um pouco de medo de falar, né, de nos defender. Mas agora, eu acho que nós temos que fazer isso. E este é o momento certo para fazer isso. E eu acho que vocês, homens, são fantásticos também. Eu adoro os homens também. Eu tenho uma equipe fantástica de homens que eles me apoiam, eu aprendo com eles. Eu não sou totalmente contra os homens e ter uma equipe somente com mulheres. Não, nós temos que restabelecer o equilíbrio. Essa é a questão. Eu quero mostrar um filme, o meu terceiro filme. Tem muitas noturnas e também cenas debaixo d'água. Então, quando você vê o roteiro, você vê noturnas, você vê stunts, efeitos especiais, água, você quer ter certeza que você vai ter o cronograma certo. Quanto tempo você tem para fazer tudo isso? Então, vamos ver Chappaquiddick. So, in this... I'm sorry. A gente vê o uso de cores, como em todos os seus filmes, que é bastante sofisticado, né? Conta um pouco, por favor, como é a sua relação, o seu trabalho com o diretor de arte, production designer. Ótima pergunta. Bom, o meu primeiro colaborador é o diretor, e depois nós temos o diretor de arte. E é importante trabalhar com ele. Há ideias, são coisas que acontecem. Quer dizer, que ano que foi que aconteceu esse negócio do Kennedy, né? Falamos sobre cores num quarto, as cores dos os móveis, e aí você trabalha com um diretor de arte, figurinistas também, né? Então, às vezes eu vejo uma coisa que não funciona. Se o diretor de arte, o figurinista não fala, aí, quer dizer... É importante você dizer, olha, temos que nos juntar e conversar a respeito. Nesse filme, eu acho que não tem tantas cores, mas a primeira parte do filme, eu queria ter aquela imagem do Edward Hopper, né? Vou remeter a Edward Hopper nas janelas, aquele verde, aquele azul, tudo isso é muito importante. E o próximo, sempre o colaborador, é um diretor de arte. Eu tenho mais 2 clipes para mostrar, mas talvez se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam. Tudo bem com você, Fernanda? Está ficando tarde. Olá. First of all, I would like to... Gostaria de agradecer-lhe por aceitar o convite da Fernanda, né? Da Tanaka. Nós somos fãs do seu trabalho. E é muito bom falar com você. Eu queria perguntar como você se sente entre a relação entre música e fotografia. Na cena, eu vi isso um pouco na cena do lutador, né? O Mickey Rourke, ele entra, parece que é uma cozinha, e há um som que me lembra uma luta. Então, às vezes o diretor,
ele vai te dar uma trilha de música, né? Trilha sonora. Às vezes você não sabe. Então você pergunta qual é a música que eu deveria estar ouvindo aqui durante o filme, ou qual é a música durante essa cena. Às vezes o diretor vai te dar uma ideia, né? Podemos concordar que é todo o universo diferente entre música e a fotografia de um filme, né? Então, como você se sente como diretora de fotografia? Como você se sente a conexão entre uma música que não está ligada aqui com a fotografia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o perigo do realizador é meio que colocar um pano em cima das imagens, né, com música. Não, você tem que confiar nas imagens. Você tem que colocar isso em primeiro lugar, ou às vezes botar mais para trás, retroceder. Na maioria dos filmes que eu fiz, a música, eu conectava isso ao filme. Eu achava que era a música correta para o filme. Eu acabo de fazer um filme em Nova Orleans com Tommy Lee Jones e o Jamie Foxx, e o diretor colocou a música na minha cabeça e disse: não estou entendendo, mas eu vou confiar. E também isso poderá mudar também. Agora, a música é uma das artes do cinema, né? Você tem o diretor de arte, você tem os figurinistas, você tem música, e é toda uma colaboração entre todas essas formas de arte. Então, tudo isso é muito importante. Muito obrigada. Sim. Naquela cena do Nascido para Matar, aquele Creed, aquela sequência, né? Aquela plano sequência longa, onde você estava fisicamente? Quando a cena estava sendo rodada, eu estou no rink com o Ryan. Sim, sim. Ou seja, você está embaixo do rink, com um iPad. Eu conhecia a coreografia, havíamos trabalhado tanto nisso, né? Então eu estava a par da coreografia e ele fazia os movimentos. É aí que eu comecei a trabalhar com o iPad. Pois quando você começa a trabalhar com digital, quando começamos a trabalhar com digital, quer dizer, você está na tenda há uma tendência de você ficar na tenda aqui para ver, né? Eu comecei a trabalhar com o iPad, eu estava no set com o iPad. Alguns diretores, eu fiz um filme com o Denzel Washington como diretor. Ele fica longe com seus roteiros. Eu tinha que entrar, mas ele gosta. Ele não está no set muito. O Ron Howard está no set o tempo todo com monitor. Agora, são diretores diferentes que têm formas diferentes de trabalhar. Eu gosto de estar no set. E aí, quando tudo está pronto, eu vou para o DIT. Mas nesse momento, eu preciso estar no meio. Às vezes, você quer estar no meio das coisas. Às vezes, a performance dos atores, temos tanta sorte, né? É como se fosse teatro, você tem atores e são performances, né? Então, quando você tem atores, eu trabalhei com a Glenn Close, Amy Adams. Eu tenho um clipe, mas eu acho que é um pouco tarde. Elas são tão intensas, esses atores são tão intensos, você fica muito emocionado. Eu acho que o diretor de fotografia, temos que respeitar o trabalho dos atores, temos que dar espaço para os atores, temos que, às vezes, emocionalmente abraçar esse ator, essa atriz, para que eles possam se sentir seguros. No último filme que eu rodei, Jamie Foxx, ele é impressionante, ele conseguiu tantas coisas. E aí, no final da tomada, ele olhava para mim e eu falava, não, perfeito, perfeito. Então, sim, o que faz um filme é o roteiro, os atores, o diretor, todos nós temos que apoiar uns aos outros.
Meu coração estava batendo muito rapidamente. Quando a cena estava acabando, né? Meu coração estava a 1000 por hora. Como é que é? Olha, na 10ª tomada, o Brian e eu sabíamos que tínhamos acertado, mas aí a gente queria fazer mais uma tomada, mais um, né? Fizemos mais 2, mas foi uma coisa. Tem mais uma outra pessoa aqui atrás que quer fazer uma pergunta. Muito obrigada, em primeiro lugar. Foi impressionante. Eu tenho uma pergunta sobre o lutador. O lutador, the wrestler, o Aronofsky. Desde o começo, a parte visual do filme estava um pouco sujo. Eu pensei nisso, você pensou sobre isso com relação às lentes? Desculpa, eu não entendi bem a pergunta. Desde o começo, por exemplo, será que você queria que fosse as lentes? Será que você queria que a coisa ficasse mais suja, um pouco mais natural? Sim, rodamos um filme em 16 milímetros. A ideia era ter a coisa bem suja, bem dura, né? O produtor queria mostrar isso em vídeo. Era o começo do digital, né? Mas ele foi feito em película. Agora, a história é muito suja, né? Você tem que ter essa imagem meio sujinha. Ela que vai reger, né? A história que vai reger o visual. Você não roda o lutador como se fosse o Nascido para Matar. São duas formas diferentes aqui. O Lutador foi um filme independente de 7 milhões de dólares. Aí você faz o que você quiser. Quando rodamos, foi o Nascido para Matar, era 35, era um filme da Warner, né? Eles queriam essa produção. Então, como é que eu ia dizer, rodar isso em 16? Não, você não pode nem imaginar isso. Então, você tem que entender não apenas a história, mas as pessoas que estão pagando pelo filme, né? Às vezes, eu já rodei um filme com Will Smith, A Beleza Oculta, e era um filme de Natal, era uma história escura sobre um homem que havia perdido seu filho, e era Natal, e o estúdio falou, nós queremos essa aparência. Um filme da Warner no Natal, mas uma história dark, né, escura. Então você tem que entender isso como diretora de fotografia e entregar isso. Você falou sobre a falta de controle com relação aos seus documentários. Como que você lidou com isso, né? Uma das nossas funções como diretores de fotografia é criar unidade entre cenas. Como que você aborda isso nos documentários? Você cria um conjunto de regras, os faças, os não faças? Bom, documentários, eu não chamo isso de falta de controle, eu chamo isso de vida, né? Que está longe, a vida que acontece, né? Alguns filmes, você tem ideias, o mesmo diretor que rodou o filme com Lance Armstrong, eu fiz mais outros 2 filmes com ele. Tinha mais uma ideia melhor dos visuais, não? Era uma história, havia questão de tortura, polícia, havia muitas entrevistas, haviam coisas que eu poderia desenhar melhor. Por exemplo, a aparência da entrevista, tentar dar uma unidade aqui. Alguns filmes como o do Lance Armstrong é o que é. Então, aí com o H2 Worker, você não tem permissão, não tem controle, se entra no van e sai no ônibus. Existem alguns documentários. Hoje é um mundo enorme. Você tem um documentário pelo Eric Wiseman, você segue. O Aaron Morris, altamente estilizado. Você tem toda uma linguagem de documentários e você tem que encontrar a sua linguagem, a sua história, o acesso e controle que você pode ter.
Oi, adoro o seu trabalho. Uma pergunta também sobre o documentário. O primeiro documentário que você me mostrou me lembrou um pouco de John Rush. É. Você alguma vez pensou, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, as pessoas querem mesmo ser filmadas? Você sentiu alguma sensação de que você não deveria estar lá? Porque hoje as câmeras parecem muito mais armas. Muitas vezes você filma alguém e a pessoa se sente ameaçada ou amedrontada com isso. Eu acho que eu entendi a essência. Como um produtor de um documentário, quando você está filmando um documentário, você tem que colocar a câmera na cara da pessoa. Agora, no caso dos trabalhadores em fazenda, eram homens todos que tinham pouquíssimo poder. E eram duas mulheres brancas que apareceram ali com uma câmera na mochila. Então, tentamos fazer amizade e fazer o melhor possível. Ficamos amigas também do motorista do caminhão e falamos, olha, nós estamos fazendo esse filme, é isso que estamos fazendo, quero mostrar ao mundo, podemos fazer isso? Você pode ajudar? Então, eu acho que você precisa saber quando forçar um pouquinho, é como Taishan, sabe? Mas o bom documentário, e você precisa ir até lá e forçar um pouquinho. Eu já fiz filmes no Paraguai, na Nicarágua, na antiga União Soviética. Fiquei já no meio de guerras e revoluções. Você tem que sempre manter os seus olhos abertos, né? Mas não sei se respondi a sua pergunta. Ok, que bom, obrigado. Olá, boa noite. Eu também adoro o seu trabalho e adorei muito, muito. E no filme The Visit, quando você trabalha com uma cinematógrafa, você gosta de segurar a câmera manualmente ou não? Como eu venho dos documentários, eu sempre carreguei a câmera. Eu levei um tempo para abrir mão dela. No Wrestler, eu fiz parte do trabalho porque eu tinha um operador fantástico, mas no Citycam, não sei. Então, na maioria dos filmes, eu tenho um operador. Mas, às vezes, eu sinto assim, nessa cena, ao invés de explicar, eu quero entrar, eu mesma. Então, eu prefiro que alguém filme e eu fico olhando, fico assistindo. É difícil abrir mão da câmera, sabe? Mas estou conseguindo. Mas, às vezes, eu volto lá e pego. Eu também faço comerciais e com isso eu sempre faço. Não, no filme The Visit, A Visita, às vezes era o operador da câmera, às vezes era eu e às vezes era uma criança. Então foi uma mistura ali. Obrigado. Oi, um prazer. Eu vou perguntar em português. Eu estou muito nervosa. Eu também estou. Então,
Beleza Oculta é um dos meus filmes favoritos, se não o meu filme favorito da vida. A primeira vez que eu vi, eu chorei em posição fetal por um bom tempo. E já vi mais de 15 vezes e continuo chorando. Então, eu queria entender, muito mais pela linguagem da fotografia. E eu queria entender qual foi a sua inspiração para encontrar essa linguagem, por ser um blockbuster, e ter esse lado tão dark, assim, porque realmente a fotografia é incrível. Bom, é o seu filme favorito, mas não o meu. A história desse filme é interessante. Era uma história um pouquinho diferente no início. Eu sei que é um filme de Natal, mas é uma tragédia. É um filme de Natal que é muito pesado mesmo, escuro, negro, né? Então, você sabe o que eu quero dizer, né? A primeira tomada do filme não era assim. Sabe, tem uma experiência, tem um ditado nos Estados Unidos que tem muito cozinheiro na cozinha, né? Todo mundo fazendo muita coisa. Muito cacique, né? O filme era bom, mas a inspiração foi transformar um filme de Natal num filme muito triste e muito pesado. Velvet Goldmine foi o seu primeiro filme, né? Você se vê aberta para ter opiniões? No script? Eu sempre dou minha opinião, mas você tem que ter cuidado. Para quem você dá a sua opinião? Denzel Washington, eu dei minha opinião. Mas ele é um grande homem, um grande ídolo, eu gosto muito dele. Então, você precisa saber quando e como dar a sua opinião. Sim, eu dou a minha opinião no script, nos atores. Então, muitos até aceitam isso, mas você precisa saber, né? Dirigir filmes é uma coisa política, né? Tem muito ego, mas sim, eu leio o script e eu acho que o diretor, se for um diretor inteligente, ele vai querer ouvir a sua opinião. É por isso que você contrata pessoas boas, porque você quer também ouvir as opiniões. Opino, então, no script. Às vezes, eu disse para o diretor assim, a gente podia fazer isso um pouquinho diferente, assim, mas sim, sempre, sempre. Any more questions? Good evening. Boa noite, agradeço a sua presença aqui. Não, uma coisa que eu, como diretor de fotografia, eu sinto falta, que fora do mercado brasileiro, se trabalha muito com stand-in. As pessoas que ficam na posição dos atores originais para você ensaiar e fazer a luz. Stand-in. Você costuma trabalhar com stand-in, sim? Yeah. When I choose a stand-in, quando eu escolho os stand-ins, isso é muito importante. Não só da mesma altura, mesmo rosto, isso é bom, mas o papel dos stand-ins é muito importante. E você olha o que o ator está fazendo e você faz isso para mim. Eu sempre trabalho com stand-ins.
no mundo dos comerciais, você usa stand-ins porque o mundo do comercial não tem respeito por atores, mas existem alguns, como Glenn Close, ela gosta, ela faz stand-in para você. Ou alguns autores gostam de ficar no set, querem estar lá. E o que às vezes é um pouco intimidador. E muitos ensaiam e vão embora. Eu gosto do meio termo. Por exemplo, muitas vezes eu quero vários tons de pele, daquele africano bem escuro para depois um mais claro, e muitas vezes eu quero ver o grupo, isso é ótimo. Então, stand-in, sim, você precisa fazer amizade com os atores. Eles são muito ótimos para os diretores de fotografia. Michelug, por exemplo, fantástico comigo, mas ele é horrível com o pessoal do figurino. Para que isso? Eu não tenho medo de você e todo mundo tem, mas em geral, stand-ins e atores precisam ter uma boa relação. Eu gosto de ver, por exemplo, todos eles chineses, enfim, e ela, Uria fazia isso para mim, ficava ali comigo. Então você precisa ter um bom relacionamento com os diretores, mas eu diria que você precisa mesmo ter um bom relacionamento com todo mundo. Eu tenho uma pergunta sobre o Creed, o Nascido para Lutar. Eu vi um destaque ali. Você toma decisões com o departamento de maquiagem para isso? Não, eu acho que aquele destaque na pele foi o suor mesmo. Mas eu trabalho, sim, com os maquiadores, é claro, muito, muito. E também sempre peço para os maquiadores para me ajudar, para ajudar também os atores, é claro. Well, para uma última pergunta, one final question, and then I think. Sure. Infelizmente. Ok. Oi. Eu gostaria de saber como você trabalha com a iluminação. Se você trabalha com a iluminação que já está no local, ou se você leva a sua própria iluminação, enfim. Bom, como eu venho do mundo de documentários, eu sempre procuro usar o melhor dos dois mundos. Mas agora, no ponto que eu estou na minha carreira, eu falo assim, quanta coisa aqui, nossa, eu tenho de tudo. Mas em alguns locais já tem naturalmente uma boa iluminação. E aí você abraça isso, principalmente em documentário. Em algumas vezes você precisa ter neon ou LED, onde você tem os flickers, mas eu uso o que eu puder. Às vezes, basta ir no supermercado, simples assim, você diz assim, está fantástico. Aí você faz um teste e você não tem uma imagem tão nítida. Então, por exemplo, no box, eu vi, adorei aquele verde, aquela coisa que tinha, aquela... Agora, se não tivesse ficado bom, eu ia recriar aquilo. Ok? Thank you. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de ver tantas mulheres aqui. Thank you, Marie. Thank you for your presence here.